Seja muito bem-vindo. Para quem não me conhece, eu sou Augusto Esteves Júnior e esse é mais um episódio para quem quer construir patrimônio de forma inteligente, sem pressa e sem enrolação. E hoje eu estou com um convidado muito especial, Pedro Câmara, investidor do mercado imobiliário e fundador da Escola de Imóveis. Muito bem-vindo, Pedro. Boa, bora lá que hoje o papo vai ser direto ao ponto, né? Hoje, como você falou aí, a gente vai falar sobre investimento na prática mesmo. Investimento na prática, que eu acho que tem muita teoria por aí, pouca gente que aplica, que executa de fato a teoria, e é isso que você entrega bastante. Eu tenho o prazer de dizer que sou um aluno, aprendi muito com você, hoje posso dizer que sou teu amigo também, Sim. E a gente vem construindo aí um patrimônio imobiliário e também trazendo bastante informação para o público em geral. Certamente. Vou fazer uma pequena apresentação aí para o pessoal que não me conhece, talvez não me acompanha lá na Escola de Imóveis. Fica à vontade. Meu nome é Pedro, eu sou formado em arquitetura. Eu gosto de falar que eu sou um arquiteto aposentado, porque eu me formei em 2014 e acabei não indo trabalhar, né, propriamente dito, com projeto, edificação, decoração, etc. E eu sempre fui apaixonado no mercado imobiliário, né? Pelo mercado imobiliário. Então, desde cedo, a minha paixão foi ver lá os imóveis, as construções, a valorização. Desde os 19 anos, 18 anos de idade, eu já visitava estande de lançamento. Não sei você, mas eu sou um cara que eu fico encantado, né? Quando eu vejo ali que tá saindo um stand e aí o pessoal monta lá a maquete, o decorado. Eu aprendi um pouquinho disso com meu pai. Gostava também? Desde cedo via um lançamento, um stand de vendas, já queria entrar, queria me levar. Quando eu fiz 18 anos, ele já queria me mostrar. Falou, já vai pagando aqui, porque depois você já vai ter um imóvel. Foi exatamente isso, né? Eu comprei o primeiro com 20 anos. Obviamente que também muito incentivado pela minha mãe, que tinha essa história, né? Ela também cedo, quando tinha uma empresa dela, que ela cuidava de crianças e montou uma pequena escola numa casa alugada, eu me lembro que ela me falava que ela comprou um imóvel, né? Isso, enfim, década lá de 80, mais ou menos. Então, fui incentivado desde cedo, comprei, peguei o meu primeiro financiamento com 20 anos de idade, cometi alguns erros, sim, em termos de localização, produto, etc., mas é assim que a gente aprende, né? Sim. Então, com 20 anos eu comprei o primeiro, cometi o primeiro erro em termos de escolha do imóvel, e aí a gente vai aprendendo com os próximos. Depois que eu me formei, trabalhei muito tempo em várias empresas do mercado, incorporadora, loteadora, imobiliária, fundo. Inclusive no exterior, né? Inclusive no exterior, sim, de fato, 2 anos trabalhando numa pequena incorporadora lá na Bélgica, até que hoje em dia, né, já nos últimos quase 2 anos, eu estou, de fato, dedicado à Escola de Imóveis, que é uma empresa de educação imobiliária, muito focado no investidor pessoa física, no investidor, no Augusto, no Pedro, que trabalhava, juntou um dinheiro, comprou um imóvel, entrou num lançamento, comprou um imóvel pronto, usou um consórcio, pegou um financiamento e foi construindo, né, o seu patrimônio imobiliário através dessas pequenas aquisições que, no longo prazo, de fato, traz, né, um grande patrimônio e uma renda passiva, né? Que é o que a gente gosta. Né? Exato. As pessoas têm buscado muito a diversificação, né? O Brasil tem uma volatilidade econômica muito grande, ações, outros meios de investimento, cada um tem o seu valor, mas as pessoas querem arriscar menos, dependendo do perfil, já experimentaram outras oportunidades e é importante sempre diversificar. Não tem melhor ou pior. Não é tira tudo do mercado financeiro, coloca tudo em imóveis e nem o contrário. Então, é importante dosar isso, né? Trazer sempre uma estabilidade, o que eu posso ter de patrimônio mais seguro e o restante, o quanto que eu vou dedicar para outros meios de investimento, outros tipos de rentabilidade e etc. Então, eu vejo muito que as pessoas querem muito investir em imóveis. Elas já entenderam que é um investimento seguro, que é um investimento visando longo prazo, para renda passiva, quem sabe uma aposentadoria no futuro, mas falta muita informação.
Não existe hoje uma formação em imóveis, não existe hoje um curso profissionalizante, um curso técnico. Existe muita informação na internet, mas cada um falando de um jeito. Existem muitas pessoas que falam o que deve ou não ser feito, mas não executam isso na prática. E algo que eu sempre vi é que, e o que me trouxe também segurança para até chegar a você, é ver o que você fala, o que você ensina é o que você executa para você. E isso a gente sente muita falta. Isso traz bastante segurança, da gente saber que você já testou, já validou várias teses, já errou lá no passado, serviu muito para a tua construção hoje. E entrar numa comunidade como o VDI, tá perto de você, tá junto nesse ecossistema, ajuda com que a gente já comece num outro nível. Ao invés de eu começar no nível 0, na primeira fase, eu já estou começando na fase 5 do jogo. Por quê? Porque todo aquele início, eu vou bater cabeça sozinho, vou buscar empreendimento, vou ouvir corretor ou não, onde que eu compro, todo esse possível risco inicial, a gente consegue diminuir, estando próximo de pessoas que já testaram, já validaram várias teses, vários modelos de investimento, e isso é algo que eu vejo de muito valor. Bacana. E é algo que não existia, né? Quando eu comprei o primeiro imóvel lá em 2010, obviamente uma que, na época eu acho que devia usar o Orkut, nem era... não, na verdade já era Facebook, né? 20 anos de idade. Eu me lembro que eu fiz o Facebook quando eu tinha 17 anos. Então já era Facebook, mas devia existir ainda Orkut. Devia existir Orkut ainda. Então, obviamente, né, o YouTube também não era tão desenvolvido, enfim, era uma outra realidade, né? Hoje, né, tem obviamente a minha empresa, a Escola de Imóveis, né, e outros que estão de fato trazendo esse conteúdo. Mas isso que você falou é muito verdade. Tipo, quando eu fundei a Escola de Imóveis em 2020, então tem aí 5 anos, né, produzindo conteúdo de investimento imobiliário, uma pedra fundamental foi justamente ensinar aquilo que eu faço. Então, quando você olha hoje eu falando lá de alavancagem, de Airbnb, de locação tradicional, de imóvel, de reforma, é o que eu faço com o meu dinheiro, né? Então, eu tenho de fato lá 6, agora ainda para 7 financiamentos. É o meu CPF que está lá, entendeu? Não é o CPF de outra pessoa que eu utilizo lá para falar que tem o financiamento que nem é meu. Não, tá lá, são os meus CPFs que estão lá nos contratos, né? Então, obviamente que isso faz também com que eu tenha uma responsabilidade maior, sem dúvida, na hora de falar, né? Beleza, tipo, vou falar isso aqui, ok. Mas é o meu dinheiro que está aqui, tipo, eu estou testando, né? Então, eu tenho uma responsabilidade naquela informação que eu passo, né? Eu acho que também esse é um dos principais motivos que eu me conecto muito bem com vários investidores, né? Porque, cara, legal, eu vejo que o Pedro e a Renata estão ali comprando vários imóveis, fazendo aposentadoria. Eu também tenho esse sonho, né? Com a minha esposa, por exemplo. Eu acho que esse fator que você tem trazido bastante, da Renata para dentro desse meio de investimentos, a Renata também participa das minhas decisões, isso traz uma identidade para o investidor. Porque muitas vezes esse investidor é um casal, é a esposa, é o marido que querem investir, eles falam, poxa, eles também estão investindo, eles estão investindo juntos, olha, eles tomam as decisões juntos, são os dois que escolhem, são os dois que definem os investimentos deles. Quando a gente fala de uma única pessoa, a gente, de vez em quando, a gente não percebe o outro tomador de decisão. E você tem trazido bastante a Renata para frente disso, para mostrar realmente para os investidores que você é um casal, uma família, uma pessoa comum que investe em imóveis e hoje, com a tua experiência, está ensinando os outros. Perfeito. A Renata só não aparece mais porque ela não quer. Ela é muito tímida. Mas um dado curioso é que no último encontro que a gente fez lá dos alunos presencial, eu diria que boa parte dos novos alunos foi a mulher que entrou na comunidade no VDI e trouxe ali o parceiro junto, né? Então, de fato, a mulher puxando essa frente de, cara, a gente precisa começar a construir nossa aposentadoria, nossa renda, nosso patrimônio. Vou entrar aqui na comunidade, deixa eu participar desse grupo aqui com outros investidores no Brasil e vamos junto, né? Então, de fato, tem muito disso, assim, tipo, acho que talvez às vezes, né, nós homens, a gente acaba, assim, às vezes meio que empurrando, né, assim, com a barriga, né, depois eu vou fazer, às vezes precisa de fato ali uma mulher puxar e tomar uma decisão ali, né? Eu tenho percebido muito isso nas minhas consultorias,
Porque no passado eu atendia muito mais homens e o homem que ia convencer a esposa que estava mais cética com o produto consórcio ou com investimento em imóveis. Só que eu acho que ao longo do tempo as pessoas começaram a perceber que o imóvel é o produto mais seguro, o produto mais estável e que outros tipos de investimentos são mais arriscados. E aí, também falando por mim, por experiência própria da minha casa, eu e a Nivni, eu sempre fui mais arrojado, eu sempre busquei arriscar mais e ela sempre mais pé no chão, ela sempre mais puxando para segurança. Obviamente, ao longo do tempo, quando a gente começou a investir em imóveis, eu precisava convencê-la. Então, olha, tá aqui, vamos fazer isso. Não, mas por quê? Então, eu falo que era um pitch. Eu precisava vender para ela a ideia de investimento, a ideia de uso do consórcio para alavancagem e compra de imóveis. Por quê? Porque o homem sempre foi mais arrojado, a mulher com mais pé no chão. Só que aí inverteu. Hoje eu tô vendo muita mulher indo para o mercado imobiliário, muita mulher procurando consórcio para alavancagem, porque já entenderam que esse daqui é o pé no chão, esse daqui é o seguro. E aí talvez o homem esteja olhando para outras perspectivas, outros tipos de investimento, e a mulher tá puxando um pouquinho mais. Então, eu percebo muito claro isso, a diferença. Antes, o homem chegava e aí eu pedia para convidar a esposa também. Eu falava, quem é o tomador de decisão? Você decide sozinho? Não, depois eu vou ter que contar para minha esposa. Então, traz ela para reunião, vamos conversar, porque aí a dúvida de um vai complementar do outro, e a gente já elucida tudo para vocês terem segurança no investimento. E aí, hoje em dia, eu tenho percebido muito mais a mulher chegando a mim, e aí ela precisando convencer o marido ou convidar o marido para a consultoria para a gente começar os investimentos ou a alavancagem. Isso é muito, muito cristalino para mim. Vou te falar uma história legal aqui. Quando eu e a Renata a gente se conheceu lá em 2019, na época eu já tinha, em São Paulo, eu já tinha um apartamento e logo que a gente se conheceu eu comprei na planta o segundo, né? Hoje a gente está com 8, na verdade, vamos acabar o ano com 10. Aqui é a minha meta pública aqui, a gente está no meio para já metade do ano aqui, mas até o final desse ano a gente acaba com 10. Não pronto, né? Pode ter, obviamente, imóvel na planta. Mas quando eu conheci, eu estava indo para o segundo, né, em São Paulo, né? E aí a Renata, obviamente, ela vem ali de uma criação, que é muito comum no Brasil, onde encara a dívida como algo ruim, né? Então, você ter uma dívida de um financiamento, de um consórcio, é algo ruim, né? Você deve primeiro juntar o dinheiro para comprar o imóvel. E eu talvez já venho numa cabeça mais arrojada, vamos dizer assim, né? Que vocês vão entender agora no podcast que não é tão arrojado, mas enfim, onde, não, para eu ter uma velocidade maior, para conseguir construir um patrimônio mais rápido, não dá para eu depender só do que eu consigo poupar com o meu salário do meu trabalho, senão eu vou demorar muito tempo para conseguir comprar, né, e juntar patrimônio. Então eu preciso utilizar a dívida ao meu favor, né? Veja que dívida ao seu favor, né? Sim. Parece, como que a dívida pode ser algo a seu favor, né? Mas a gente fala um pouco mais disso hoje. E a Renata achava um absurdo. Como assim? Você vai pegar o terceiro financiamento, o quarto financiamento? Isso é muito perigoso, né? Então, de fato, eu precisava também fazer um pitch, né, e vender para ela. Não, a gente vai comprar esse aqui na planta, aí depois a gente vai financiar, aí a renda vai pagar o aluguel e tal. Quer dizer, o aluguel vai pagar o financiamento e tal. E hoje é o contrário já, né? Hoje, às vezes, ela já se convence primeiro de que é um bom negócio. A gente, essa semana, né, comprou mais um lá quer dizer, reservamos, né, ainda não assinamos um contrato lá em Foz. Foi muito rápido o convencimento para ela viu lá o número, 170 mil, 46 vezes, depois eu vou conseguir 40 mil de renda, tá interessante, só que, obviamente que ajudou, porque Foz do Iguaçu, né, você vai ter um Airbnb para fazer comprinhas lá, né? A gente foi ano passado, comprou vinho e coisa, mas foi muito mais rápido o convencimento. Sim. Ela já entendeu a lógica que, beleza, esse negócio ele vai se pagar tranquilamente e ainda vai crescer o nosso patrimônio, né? Ao longo que o imóvel vai se valorizando, né, com o tempo. Então é muito mais fácil hoje convencer ela. Às vezes pode ser até ela que está tentando me convencer. Acho que já tá virando o jogo às vezes. Porque as pessoas podem pensar, olhando de fora, que você é um cara que arrisca muito, que você é um cara muito arrojado, que você não é tão conservador. Só que
pouco que eu já te conheço, da proximidade que eu já consegui ter, eu percebo que você é um cara muito pé no chão. Você é muito conservador, muito pé no chão, faz muito cálculo antes de tomar uma decisão, não vai a coisas muito arriscadas, você prefere ficar no... Me corrija se eu estiver errado. Ticket mais você baixo. Você prefere ficar no ticket mais baixo, porque você também, se der errado, o prejuízo é menor e você consegue consertar. Não vejo investimentos em estúdios de 800 mil reais, como a gente já vê hoje em dia vendendo. Milhão já. 1 milhão de reais. Não, é melhor eu ter 3, 4 estúdios de 250, de 300 mil, do que para um de 1 milhão. Então, hoje eu já consigo perceber que você investe em imóveis, se alavanca, usa crédito para isso, mas sem deixar de ser conservador, sem deixar de manter o seu nível de segurança com as decisões. Exato. Porque o pessoal tem que entender, assim, o que seria uma alavancagem arriscada, assim, e isso é muito comum, assim. A pessoa casa, ela vai constituir uma família, daqui a pouco tá pensando em ter filho, e aí o sonho da pessoa é ter uma casa em Alphaville, ou o sonho da pessoa é ter um apartamento de 200 metros quadrados nos Jardins. E aí ela tem uma boa renda, vamos pensar que o casal ali ganha 50, 60 mil por mês, e ela vai e compra um apartamento, uma casa de 2 milhões, 2 milhões e meio, pega um financiamento de 20 mil reais de parcela, e ela, de fato, né, ela tá, assim, não tô falando que necessariamente é um mau negócio, porque o apartamento pode se valorizar, mas ela tá comprometendo toda a renda dela num negócio que não tá gerando renda. É um passivo. É um passivo, né? Ok que ela tá utilizando, não tá pagando aluguel, enfim. Se acontecer alguma coisa de errado, né, se a renda diminuir, enfim, por algum motivo, ela tem, de fato, ali aquela parcela que tá ali. Quando eu falo de comprar apartamentos de 300, 400 mil reais, que eu tenho uma parcela de consórcio de financiamento de 2.500, 2.000, 3.000 reais, onde eu tenho uma renda que é parecido ou até acima, isso é muito mais seguro. Sim. Né? E veja que eu pegar um financiamento de 1,5 milhão ou pegar 5 financiamentos de 300... é a mesma dívida, é a mesma alavancagem. Só que em um caso eu posso estar pegando simplesmente para uma moradia, e no outro caso eu estou pegando para 5 imóveis que vão gerar renda, né? E que vão pagar o próprio juros, o custo da alavancagem. Você está diluindo o risco também, porque você está colocando em regiões diferentes, empreendimentos diferentes, em modelos diferentes. Se um não der certo, o outro dá e cobre esse. Exato. Se um mês um não está ocupado, não tá tudo em um só. Então, um único assim, imóvel de 1 milhão para essa. Exatamente. E eu acho que talvez aí que vem um pouco essa questão do brasileiro de ser contra a alavancagem, né? Porque se você se alavanca no máximo para um único imóvel que você mora, de fato, se acontecer algum problema financeiro na sua família, isso pode virar a ser um problema. Você vai ter que vender logo o imóvel, vai ter que dar um desconto, alguma coisa, porque você precisa pagar aquilo ali, né? Você não está não está comprando um ativo que está gerando uma renda além da renda que você já tem com o seu trabalho, né? Sim. Nos Estados Unidos isso é muito mais comum, né? Se alavancar com crédito. A gente, por ter um cenário de juros altos, cenário econômico muito instável, político, fiscal, o brasileiro tem muito medo de tomar crédito. E ao mesmo tempo que ele tem muito medo de tomar crédito, ele tem pouca educação e cultura e conhecimento para arriscar e usar esse crédito de forma correta. Haja visto o nosso índice de inadimplência no cartão de crédito, índice de famílias endividadas, porque normalmente o brasileiro toma crédito para pagar dívida. Normalmente o brasileiro toma crédito para pagar o dia a dia, para pagar o supermercado. Mas já tem hoje uma conscientização muito maior, e aí, óbvio, agradeço a você também por trazer toda essa informação para o público, de que você consegue se endividar de forma saudável. Positiva. Você consegue se endividar para gerar renda, para gerar patrimônio, que isso no futuro vai ser uma segurança muito maior para não ficar dependendo de INSS, não ficar dependendo da força física de trabalho, que a gente sabe que isso uma hora acaba. Uma hora acaba, exato. Eu hoje trabalho bastante, mas tem uma hora, obviamente, que você não vai querer trabalhar tantas horas por dia, né? E aí, tipo, um ponto, né? A aposentadoria, ela vai ser suficiente? Cara, não vai. Dificilmente. Não vai. Vou trazer um exemplo de casa aqui. Meu pai recentemente se aposentou e ele trabalhou por muitos anos, contribuindo com o teto, e não se aposentou com o teto. Então,
essa conta não vai fechar Não é. daqui para frente, né? E o teto já não é suficiente para você ter uma vida confortável. Vamos ser honestos, né? O teto do INSS, assim, você vai ter uma vida de classe média, uma aposentadoria de classe média baixa, vamos dizer assim, né? Insustentável, Então, porque tem menos gente contribuindo para o fundo e um número maior de pessoas consumindo esse fundo. Então, exato. A pirâmide está totalmente invertida. Fora que, acho que assim, as pessoas ainda não se deram conta, talvez quem tem na proximidade, né, pessoas da família com uma idade maior e que usam, né, planos de saúde e tenham gastos médicos, já sabe que é muito caro a saúde para quem tem mais de 60 anos, Sim. né? Então, e não vai ficar mais barato. Não, tendência é piorar. Piorar. E a gente quer viver mais tempo, né? Eu pretendo viver. Você gostaria de viver 100 anos? Se tiver um mínimo de qualidade de vida, claro, sim. Né? Com qualidade Meu de avô vida, faleceu né? agora, dia 1º de julho, com 94. A minha avó também tem 94. Então, na família, a gente tem certa longevidade, é um bom histórico. Minha avó está viva ainda, meu avô faleceu agora recentemente. Mas tem um mínimo de qualidade, não gerando tanto trabalho, né, para a família. Sim. Gostaria, obviamente, de viver, e a tendência é com a evolução da medicina, exato, da consciência, de nutrição, de alimentação, de atividade física, a tendência é sim que a gente consiga viver mais com mais qualidade de vida. E aí a conta que normalmente as pessoas faziam no passado, né, do que o que é necessário eu ter de patrimônio e renda para viver até 70, 80 anos, muda completamente. Porque agora a gente está falando de viver até 90, 95, 100 anos. Né? Então, é muito importante quem está assistindo aqui o podcast entender que provavelmente você vai viver mais tempo. E você vai ter gastos maiores do que a geração anterior, né? Obviamente, pensava em ter na aposentadoria, né? Para viver bem, né? Sim. Ninguém quer, obviamente, se aposentar sem aproveitar. Nisso vem um ponto interessante, porque as pessoas, quando vão investir no mercado imobiliário, vão investir em estúdios para Airbnb, elas podem pensar, será que... mas o Pedro é jovem. O Augusto está falando lá que investe com consórcio, que se alavanca, mas ele é jovem. Você tem alguma estatística disso dentro do VDI, do Vivendo de Imóveis, que é o seu curso para investimento em estúdios, de idade, faixa etária das pessoas? Eu vejo ali na comunidade, eu vejo muita gente com mais idade conversando, investindo em imóveis, e às vezes muitos começando agora. Meus pais começaram recentemente também, ano passado, a investir em estúdios. E eles têm 70 anos. Então, não é um impeditivo você ter uma idade mais avançada, você não ser tão jovem como nós, que você também pode começar, porque a tendência é sempre começar o quanto antes para conseguir já formar patrimônio e ter renda com isso, do que chegar num momento que você não consegue nem mais começar, né? Claro, quem se planeja é mais fácil, né? Sim. Porque a gente tem o tempo ali ao nosso favor, tanto para alavancagem quanto, obviamente, para parcelar uma compra, capital, etc. Mas hoje, via de regra, eu vejo que o investidor lá no nosso grupo está entre 40, 45 anos de idade. Eu diria que é uma média, assim, entendeu? Obviamente tem pessoas da minha idade, de 35 ou até menos, mas via de regra, eu acho que a figura do investidor imobiliário no Brasil, ele está mais ali para os 45 anos de idade, que é de fato quando a pessoa começa a ter um pouco mais de sobra de capital, né, para conseguir investir. Possivelmente já passou da fase do casamento, já passou da fase do imóvel próprio, os filhos já passaram de uma certa dependência inicial ali de bebê, então as despesas já começam a se equalizar. Agora vamos pensar no futuro. Já consigo investir em outros imóveis, em outro patrimônio. E até visando, inclusive, o conforto e segurança para os filhos, para a esposa, para o marido, da família. Que é muito do que eu tenho para mim. Né? Por que eu invisto hoje? Por que eu quero gerar patrimônio? Por que eu me dedico tanto na minha empresa? Porque é um legado que eu quero deixar. É um legado. A minha empresa tem 84 anos. Eu quero que minha empresa tenha 100, 120... Foi teu pai ou teu avô? Foi o corretor de seguros do meu pai. Tá. Meu pai, desde que nasceu... Resumindo a história, mas desde que ele nasceu, o meu avô já tinha um corretor de seguros, que era seu Miguel Bagueira Leal Filho. Tá. Que já visitava o meu avô em casa para fazer os seguros e visitava meu avô no posto de gasolina. Meu avô, na época, tinha posto de gasolina, tinha açougue, tinha alguns comércios. E seu Miguel já era o corretor de seguros dele lá em 1950, 55.
E São Miguel começou em 1941 a fazer seguro antes do seguro ser regulamentado no Brasil. E aí, ao longo do tempo, meu pai cresceu naquele meio, já conhecendo o São Miguel, eu fui frequentando a casa. Naquela época era muito porta a porta, o corretor visitava a casa. Eu peguei muito disso também quando eu comecei na corretora, visitando clientes com meu pai, sentando, tomando café, tomando um vinho do Porto. Você almoçava na casa do cliente. E São Miguel começou a bagueira assim, e depois, né, do meu pai... serviu o exército, ele foi ter uma carreira executiva em algumas seguradoras, que São Miguel já colocou ele no caminho do seguro, como um mentor mesmo, como um mestre. Ele fez carreira em seguradoras até chegar ao nível executivo, até que São Miguel chamou ele e falou, agora pede as contas aí, vem pra cá que você vai assumir a corretora. E aí São Miguel se aposentou, foi morar em Franca numa casa que ele construiu com a esposa, não tinha filhos. Meu pai colocou ele como sócio do negócio, continuou tocando, minha mãe veio também para a empresa e assim vem. Legal. Desde 41, 84 anos a gente completou agora em julho. Eu já faço 18 anos de empresa, vou ter a maioridade como corretor também, trabalhando na Bagueira, hoje como sócio executivo lá. Mas eu vejo muito isso, de deixar um legado para os meus filhos. Né? Deixar uma segurança para minha esposa se alguma coisa acontecer. E os imóveis vêm muito. Corrobora muito com isso. É a minha empresa, são os imóveis, outras fontes de renda, diversificação, para a gente não ficar dependente disso. Eu acho que essa construção, essa preocupação com o futuro é algo que o brasileiro tem muito pouco. Ele pensa muito no hoje. Ele gasta muito mais no carro, ele gasta muito mais na roupa, ele gasta muito mais numa experiência ou em algo que ele vai mostrar. Né? Vou postar, as pessoas vão achar legal. Mas no final do dia, aquilo podia estar indo para algum outro investimento que vai trazer uma segurança, algo mais sólido. Parar de gastar com passivo, gastar um pouco mais com ativos que vão trazer renda e possivelmente uma segurança em meio a alguma estabilidade. Quando a gente fala de segurança, vou contar agora uma história mais triste aqui para o pessoal. A gente muitas vezes não se dá conta... Assim, talvez o calcanhar aqui do mercado imobiliário, que todo mundo bate assim, é que não tem liquidez, né? Você compra imóvel, você quer vender, você vai demorar 6 meses, 8 meses, enfim, eu vendi por menos agora, mas ok, 6 meses, vamos falar que é um tempo ok, assim, até para o Brasil. Mas muitas vezes isso é uma proteção, tá? E aí eu vou trazer 2 histórias tristes aqui. Quando meus pais se separaram, e aí minha mãe vendeu um apartamento grande que a gente morava, um dos investimentos foi em debêntures, tá? Investimento seguro, tá? Debêntures incentivadas, daqui a pouco quem tá ouvindo aqui eu vou falar qual que foi. Tinha lá, né, o rating lá da Fitch, né, o rating AAA, não sei o que, isento, avaliação de risco, né, isento de IR, pô, maravilha, não vou pagar imposto de renda e tal. Nesse investimento, e botou lá um capital, acho que na época coisa de 140, 150 mil reais. E a empresa quebrou. Foi para recuperação judicial, enfim, né, debêntures Rodovias do Tietê, até tá próximo aqui da gente, São Paulo, e era para ser um investimento seguro, né? Era assim, pô... Tudo indicava que era um investimento seguro. E foi praticamente a zero. Se eu entrar hoje lá na assessoria de investimento, vou ver que é 0,000 alguma coisa lá, né? Quem que ia imaginar, né? Um outro investimento também de um trust fora do Brasil quebrou também, lá nas Ilhas Caimã, alguma coisa assim, que teoricamente era algo seguro, né? Então, a liquidez, né, muitas vezes faz com que a gente acaba investindo, né, em certos ativos que também a gente não tem muito conhecimento, né? Eu acho que, claro, hoje depois dessa experiência traumática da minha mãe, eu sou um cara bem mais cético na hora de investir em debênture, porque na verdade debênture eu estou emprestando dinheiro para uma empresa, né? Melhor talvez emprestar para o governo, né? Ou para uma empresa mais sólida, vamos dizer assim. Que o imóvel, né? Pô, o imóvel não tem liquidez, mas ele tá ali, né? Ele tá enraizado ali. Eu falo que o imóvel, assim como o consórcio, ele é uma proteção de si mesmo.
Muitas vezes sim. Porque ele vai proteger você de tomar uma decisão impulsiva, com certeza, de sacar tudo e falar, nossa, é uma mega oportunidade que apareceu, eu vou botar todo o meu dinheiro nesse negócio. E aí dá tudo errado. E aí ele não ter liquidez, assim como o consórcio, porque você vai pagando, vai formando um patrimônio ali, tem gente que faz consórcio para guardar dinheiro, não é o melhor modelo, mas é melhor do que não fazer nada e ficar sem guardar dinheiro. E ele é uma proteção de si mesmo. Por quê? Porque não tem liquidez, você não vai poder, formei um saldo, já vou sacar e usar. Né? Ele é uma proteção, então importante ter uma reserva de emergência, obviamente, para não precisar disso, mas ao mesmo tempo também protege de decisões impulsivas. Exato. E o ser humano né? Sim. Tipo, se você vai comprar uma ação, um fundo imobiliário, daqui a pouco tem um dia ruim, essa semana, por exemplo, né, que as ações dos bancos despencaram. Sim. Provavelmente tem um monte de gente vendendo lá, realizando prejuízo, né? Coisa que se você, obviamente, tem um imóvel e aí tem uma semana ruim, que a taxa de juros subiu, o financiamento ficou mais caro, obviamente que isso prejudica a liquidez na hora de vender o imóvel, mas você não vai acordar no outro dia e vai dar 20% de desconto para vender o teu imóvel. Entendeu? Exato. Então, de fato, protege o ser humano que a gente, obviamente, às vezes toma as decisões impulsivas, né? Sem dúvida. Faz parte da natureza humana. Sem dúvida. E eu, agora recentemente, esse ano, tive algumas incertezas quando bateu ali janeiro, fevereiro. Eu tava com uma expectativa muito grande em cima de fevereiro, por exemplo, que eu falava, nossa, carnaval, vai ter muito movimento nos estúdios. E aí foi um mês super baixo. Aí eu falei, nossa, será que eu preciso trocar para locação tradicional? E aí já começou aquele gatilho. Falar, nossa, mas eu tive um ano anterior muito bom. Final de ano foi muito bom. Janeiro, fevereiro caiu. De um mês Um mês eu já comecei a repensar o negócio. Olha como é louco isso. Olha como a nossa mente sabota. Ao invés de falar, não, você já tem ao longo dos outros meses, vai compensar isso. E aí, depois disso, ainda conversei com você, você falou, não, coloca lá um anúncio na locação tradicional só para ver o que vem. Às vezes você se surpreende, faz conta, mas eu acho que deve seguir. Seguir, e aí veio de março para cá uma tendência absurda de crescimento, até que julho, o estúdio no centro de São Paulo bateu R$ 7.600 de receita. Isso é absurdo. É um absurdo para um investimento de um empreendimento de R$270 mil. Isso é absurdo. Esse faturamento naquela região ali do centro é muito alto. É muito alta. Para ter ali R$ 2.500 de receita líquida de lucro, mesmo pagando parcela de consórcio, todas as despesas, taxa do Airbnb, condomínio, administradora, porque ela cuida de absolutamente tudo. Porque tem gente também que tem receio, né? Fala, não quero colocar administrador, a gente pode falar sobre isso também, o valor de ter alguém cuidando. Não vou colocar porque cobra tantos por cento sobre minha receita. Tendo tudo isso, pagando parcela de consórcio, ainda me sobrou R$ 2.500 para eu investir em outro consórcio, em outro fluxo de obra de incorporadora, e aí assim vai a construção do patrimônio, né? Certa vez você consegue parar de colocar recurso próprio, porque você já tem um patrimônio ali que se oxigena, se auto-oxigena. Ele vai se pagando quando você consegue ganhar certa tração, para que os próximos você já pare de colocar recurso próprio, porque você já formou um patrimônio que gera receita e assim por diante. Esse é o nosso grande objetivo, né? Acho que todo mundo que investe em imóvel almeja, né, ter ali um portfólio imobiliário, que o próprio portfólio vai, obviamente, gerar capital para você comprar outros imóveis, como né? uma empresa. Exato. Uma empresa, você começa colocando recurso próprio até ela tracionar, ganhar dinheiro e ela mesma se pagar, investir em novas oportunidades e ainda te gerar renda de um salário, de um prolabore, ainda te gerar renda para você. E isso, pessoal, não é da noite pro dia. Não. Ou do dia pra noite, não sei qual é a expressão certa. Mas é algo que vai, obviamente, você vai construindo, né? Então, vocês estão vendo aqui, eu e o Augusto, a gente falar, a gente já tem alguns imóveis, mas não foi ano passado que a gente começou, né? Eu acho que tem que... E também eu acho que as pessoas precisam parar de acharem que vão ficar rica, assim, em meses. Esse eu acho isso, que aí é onde a pessoa comete erro. É aí que a pessoa comete erro, eu acho que... É aí que ela seleciona um imóvel ou toma uma decisão impulsiva errada. Ou um investimento que promete lá uma rentabilidade. Porque o incorporador, o corretor lá falou que ele ia ter uma rentabilidade absurda e aí a gente vê quase que anúncios, diariamente as pessoas às vezes falando, o cara me prometeu isso e acabou, não é esse o resultado. Não faz um estudo em paralelo,
não busca informação, e o consórcio mostra muito isso, porque as pessoas chegam no consórcio de forma errada, elas compram o consórcio de forma errada e depois colocam a culpa no produto. Por quê? Porque ele quis acessar o consórcio para ser contemplado amanhã, ele quis comprar um consórcio para ter uma rentabilidade muito acima do que é, então vai com uma expectativa errada, se frustra porque está querendo ganhar dinheiro rápido, porque você está dentro de um grupo, todo mundo quer ser contemplado logo. Por que você vai ser o contemplado agora, por sorteio no mês que vem? Só que aí alguns profissionais se aproveitam disso, vendem uma ilusão, vendem um milagre, as pessoas acreditam porque elas querem isso, elas acabam comprando o que elas querem. O cara vende o que ela quer. O que ela quer. E não reflete sobre isso, né? Fala, é um grupo de pessoas que contribuem, todo mundo quer ser contemplado, mas não forma saldo suficiente para contemplar todo mundo. Por que você é o próximo? Entram alguns outros fatores de estratégia, de lance, etc., que dá para antecipar, mas não é algo tão simples assim de que amanhã você vai ser contemplado sem botar a mão no bolso. E aí eu acho que com imóveis é a mesma coisa. As pessoas querem um retorno muito alto, querem ganhar mais do que qualquer outro meio, só que sem investir o que é necessário, sem dedicar tempo de estudo, sem esperar o tempo. Eu falo muito sobre maturação. Coisas muito boas, às vezes ali um Ramon, um Pata Negra, um vinho, são coisas que levam tempo de maturação, né? São coisas que ao longo do tempo eles vão ganhando valor. Imóvel é isso, a construção da educação financeira, da educação de investimento imobiliário, consórcio é algo que precisa de tempo de maturação para você conseguir extrair o melhor daquele produto, seja do fim, que é o imóvel, seja do meio, que é o consórcio. Bacana. E eu acho que assim, a construção da aposentadoria, do patrimônio, da renda, ela vai muito desse princípio, né? Eu preciso me planejar para eu conseguir chegar lá onde eu almejo, né? Porém, né, por que a gente, né, eu sei que você utiliza bastante alavancagem também, a gente utiliza da alavancagem, né? E para quem não sabe, a alavancagem nada mais é do que você pegar um dinheiro emprestado para comprar um ativo hoje que você não tem o dinheiro ou que você não quer utilizar o dinheiro que você tem guardado, né? Quer colocar menos do capital próprio. E esse ativo vai te gerar uma receita que pague... Claro, vai gerar uma receita e vai gerar uma valorização, né? Sim. Então, obviamente que a valorização, escolher bem o imóvel é bem importante para isso fazer sentido. Isso é um ponto, que, desculpa te cortar, mas isso é um ponto que eu ouço muito dos críticos sobre investir em imóvel, as pessoas que falam que não é bom, porque eles analisam só uma fonte de receita nisso. Só que a gente tem duas, né? A gente tem a valorização do principal, que é o patrimônio, e a renda, e a receita, e a renda. Você tem duas fontes de valorização e renda. Não é só uma, mas o aluguel só o aluguel tradicional te paga um meio. Tá bom, mas você também tem o patrimônio valorizando, que ao longo do tempo a gente tem uma curva muito positiva. Exato. A galera gosta, né? Hoje, tô investindo no Tesouro IPCA mais 7, né? Porra, IPCA mais 7, né? É tipo o suprassumo ali da renda fixa. Cara, não é difícil de conseguir isso com imóvel, Sim. Né? Tipo, eu tenho vários imóveis que rendem mais do que 7% ao ano em termos de yield líquido, tá? E se o imóvel se valorizar mais do que a inflação, e aí, obviamente, né, escolhendo um imóvel bem localizado, principalmente os imóveis mais novos, é claro que um imóvel depois de 30 anos, ele vai ter uma valorização, né, menor, muitas vezes até do que a inflação, né, porque ele começa a desacelerar, mas quando a gente está falando ali nos primeiros 10, 15 anos de vida do imóvel, e dependendo do mercado imobiliário, né, da cidade que você está localizado, você consegue facilmente ter uma valorização acima da inflação. Então a galera, o IPCA mais 7, tá, eu consigo mais do que isso no mercado imobiliário e eu não preciso comprar à vista. Sim. E eu posso pegar um consórcio, um financiamento, né? Então, dá para ganhar mais do que a renda fixa, mesmo a renda fixa estando num patamar alto. E a gente também não acredita que a renda fixa vai continuar nesse patamar alto. Não vai. Por muito tempo. Sim. Porque isso é insustentável para a economia do Brasil. Né? Então, eu acho que tem várias vantagens de investir no mercado imobiliário
E você não precisa tirar todo o dinheiro da renda fixa Você também. pode manter na renda fixa, você também pode diversificar para um IPCA mais 7, você também pode diversificar para um Tesouro Selic ou para um CDB. Você pode fazer essa diversificação porque quem tem o capital à vista para comprar o imóvel não vai imobilizar aquilo tudo num imóvel. Por isso a ideia da alavancagem. Ou vai pedir muito desconto. Faz sentido comprar à vista se você tem muito desconto. Mas não é todo mundo que vai te dar muito desconto para comprar um imóvel. Difícil, não é tão fácil. Né? Então, via de regra, eu prefiro não comprar à vista. E você consegue usar seu capital para diversificar, fazer sua reserva de emergência e possivelmente comprar 2, 3 com recursos que você ia comprar em um só à vista. Exato. Né? Agora, o que as pessoas precisam saber inicialmente para começar a investir em estúdios, para colocar num Airbnb? Qual que é o primeiro passo que alguém precisa dar para iniciar nesse mercado? Bacana. Eu acredito que o primeiro passo é entender qual o mercado, qual a localização, qual a cidade que você gostaria de investir. Né? Porque, assim, a escolha da localização é, de fato, assim, vamos falar que, não sei se chega a ser o 80-20, mas talvez o 70-30 do investimento imobiliário. Então, gasta tempo nisso, gasta tempo entendendo ali o mercado, a cidade, o bairro, o hóspede ou o inquilino, quem que vai morar, quem que vai utilizar, o que vai gerar demanda para ter gente querendo alugar ou se hospedar naquele imóvel, né? A partir desse estudo, obviamente que você vai entender qual que é o produto imobiliário, né? Eu falo muito de estúdio, mas hoje eu tenho mais um dormitório do que estúdio no meu portfólio. Agora eu comprei um de 2 dormitórios também. Então, obviamente que a tipologia, a planta, ela depende muito da localização do bairro, né? E, obviamente, de quem vai usar e por quanto tempo vai usar, né? Obviamente que eu e você, a gente tem estúdio ali no centro de São Paulo. O público que está utilizando esse imóvel está super feliz num estúdio. O outro que eu comprei esse ano, já um bairro um pouco mais afastado, numa região mais central, já um bairro visando uma moradia mais longa e não uma locação de diária, eu acredito que a galera já vai gostar de ter um conforto, né? Uma separação, um dormitório separado. Continua sendo um imóvel pequeno, imóvel de 27, 28, 30, 35, mas já com uma separação maior na planta, visando a pessoa que vai morar 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos, né? Então, depende muito da localização e de quem vai morar naquele imóvel, né? Mas, de fato, tudo começa na escolha da localização. E um ponto, você não precisa investir onde você mora. Sim. Né? Você não precisa investir no bairro que você mora. Tira isso da cabeça. Eu tive que desconstruir esse pensamento, era um paradigma para mim. Você só ia comprar imóvel em Barueri. Exato, porque eu pensava isso. Falava, por que eu vou investir no centro de São Paulo, sendo que eu não frequento o centro de São Paulo? Não é um ambiente que eu tô acostumado aí. Não tenho pessoas que eu visito, amigos, pessoas que moram lá, não costumo frequentar os locais. Tem seu valor, tem várias coisas muito legais, mas eu não tenho costume. E aí eu ficava, por que eu vou investir lá? Vou investir num outro local que eu costumo usar. E aí eu quebrei esse paradigma, consegui desconstruir isso. E hoje eu consegui entender que eu não frequento, mas alguém frequenta. Alguém frequenta. O movimento existe. E alguém paga para ficar lá. Alguém paga para ficar. Tem hotel, tem restaurante, tem cultura, tem uma série de entretenimento, empresas que rodam ali, pulsa. Então eu preciso estar ali. Mas em outro momento eu posso diversificar em outra região. Mas eu gosto de tal região também. Então, aí também investe, mas tirar aí um pouco disso, né? Porque às vezes a região que vou investir onde eu moro, só que às vezes o custo é muito mais alto. Às vezes é mais importante você começar em um de ticket mais baixo, que pode ser um local onde você não frequenta. Ficar 10 anos juntando dinheiro para comprar. Morar, vou comprar um no Jardins, porque eu acho que é legal lá. Não, mas não necessariamente. Esse tempo todo que você ficou juntando ou se planejando para ir para um maior, você já podia ter 2, 3 gerando renda que vai facilitar você chegar nesse novo. Exato. E eu acho que também, assim, cada pessoa vai ter um estilo de vida, né? Eu sempre falo isso. Os imóveis que a gente compra, por exemplo, ali no centro, a Renata não moraria ali. Ela não gosta nem de frequentar muito ali. Ela se sente um pouco apreensiva, apesar que tá tendo uma boa revitalização, né? Acho que nos últimos meses você deve ter frequentado ali também, você viu que tá mudando, assim. Eu
entrei no centro de São Paulo lá em 2018, com uma animação. Aí eu tive uma fase bem ruim ali para 2021, 2022, espalhou a Cracolândia. E agora eu tô vendo novamente, assim, um movimento bem bacana, assim, de revitalização. Vamos ver se agora vai. Fica, né? Mas ainda assim, a Renata não moraria ali. Agora, o fato da gente não querer morar ali não significa que não é um bom local para ganhar dinheiro, para investir, para ter uma valorização futura com a revitalização ali do centro, né? Da sede do governo, das ruas que está acontecendo. Então, acho que tem que quebrar isso. Eu moraria em Foz do Iguaçu, eu moraria em Santos, eu moraria em Lençóis Maranhenses, que a gente comprou um terreno lá? Provavelmente não. Mas não me impede de investir nessas localizações. Sim. Entendeu? Apesar que Santos eu moraria, que a Renata, ela acha que Santos já tem muito cara de cidade, assim, ela gosta de praia mais desenvolvido mais calma, ali, né? Já tem uma economia mais forte. Agora... Um dos fatores que eu vejo também muito importantes, e aí agora com a minha experiência eu já consigo perceber bastante, é que as pessoas que não buscam informação, não buscam estar perto de pessoas que vão fazer um investimento como esse, acabam não tendo o rendimento que esperavam, e aí... De novo, a mesma coisa que eu falei do consórcio. Coloca a culpa no produto, que é o imóvel. O empreendimento não presta, a incorporadora não presta. Imóvel rende 0,5% ao mês. Não vale a pena, enquanto a Selic paga 15% ao ano. Eu tô dentro dos grupos de condomínio, né? E aí eu vejo muita gente reclamando. Reformei, gastei dinheiro e não consigo rentabilizar. Tô cobrando R$100 a diária e mesmo assim... Tá tudo vago no meu mês. Eu fico olhando aquilo... Como, né? É o mesmo prédio que eu tô. Eu tô no mesmo empreendimento. É a mesma metragem. Um tem uma vista para um lado, o outro tem para o outro, mas não é isso que tá dizendo. E eu tenho diária que bate até R$280, R$290 eu já tive. Diária de bairro nobre. Só que no centro. E minha agenda lotada. 97% de ocupação, 88% em outro mês. E aí... Em alguns casos, eu cheguei a pedir no grupo. Falar, manda um anúncio pra gente ver, vamos compartilhar aqui, vamos ajudar, porque a gente tem 2 grupos nos condomínios. Então, tem o dos investidores, que vão colocar em Airbnb, e de proprietários em geral, porque tem gente que vai morar ou vai fazer locação tradicional. E aí, às vezes, a gente troca ideias ali. E aí, manda o link. Aí, você abre o anúncio, as fotos estão ou embaçadas, ou uma foto que não está enquadrando direito. Aí, você vê o que a pessoa falou que investiu muito na reforma. Como que ela gastou R$90 mil nessa mobília? Não. Ou não investiu nada. É o contrário. O muito foi 20 mil. Nossa, gastei 20 mil reais nesse estúdio. Aí você olha, tem lá o sofá velho da casa dela que ela trocou, jogou pra lá. Uma cômoda que ela não queria mais na casa dela, ela jogou pra lá. Uma televisão. Ela fez um catado de imóveis, colocou ali no imóvel. No máximo gastou muito com piso, fez cortina, colocou um ar-condicionado, se muito ainda. E esse foi o gastar muito, ela não consegue rentabilizar. Só que hoje em dia eu percebo que, principalmente em Airbnb, as pessoas buscam muito mais experiência do que preço. Porque se fosse por preço, o dessas pessoas estavam alugado e o meu estava vazio. Só que o meu está muito mais caro e está com a agenda full. Tá cheio lá. Então, o Airbnb, né, Booking, essa modalidade de investimento de curta temporada, as pessoas estão buscando uma experiência. Elas estão saindo da casa delas... Independente do padrão que seja, ela quer buscar uma experiência que diferente de um hotel, por exemplo. Isso é muito importante, né? A pessoa saber que ela precisa investir, e aí sim eu coloco o meu ponto de vista sobre o imóvel. O que eu gostaria? Eu tirei onde eu gostaria de morar, mas eu mantive o que eu gostaria de ter se eu me hospedasse aqui. Então, eu gostaria de ter uma cama confortável, não é uma cama barata, uma cama simples. Gostaria de ter um café, então eu coloco uma Nespresso muito legal, coloco cápsula para os hóspedes. Porque é uma sensação boa que eu tenho quando eu vou num hotel ou quando eu vou num Airbnb e tem uma Nespresso com cápsula. Isso, mas você pode comprar? Posso, mas poxa, às vezes eu chego cansado, cheguei de um voo, já quero tomar um café agora. Depois eu posso comprar mais, e já tem um conforto ali, um mimo. Isso para mim tem um valor que eu me sinto muito mais feliz e confortável de estar ali. Então eu proporciono isso para os hóspedes. Não é todo mundo que vai valorizar, mas para quem for valorizar, hoje a gente já recebe avaliações de quando eu voltar a São Paulo, quando eu voltar à região, certamente eu vou ficar nesse apartamento.
Bacana, bacana. Com certeza. E veja que os hotéis, eles já estão meio que também correndo um pouco atrás, assim, né? Eu acho que hoje, assim, muitas redes de hotéis também já estão indo mais né, para o nicho da experiência, né? Mais para o nicho de, peraí, deixa eu criar um conceito, uma experiência aqui que é diferente daquele padrão, vamos dizer assim, que a pessoa estava acostumada. Mas isso que você falou da mobília é muito relevante. E é algo que, volta e meia, eu acabo postando, assim. A pessoa foi, vamos pegar o teu exemplo, né? Os dois pagaram 260 mil, 270 mil no imóvel. Aí você gastou 70 e a pessoa gastou 30. Cara, essa economia de 40 mil reais que ela acha que ela teve, né? Pô, o Augusto vai se dar mal aí, gastou 70, eu sou esperto, gastei aqui 40, economizei 30 mil a menos do que ele e eu vou ganhar mais dinheiro. Não vai. Porque você está acabando com a liquidez do teu imóvel, você está acabando com a ocupação ou, né, com o desejo ali das pessoas de ficarem no teu apartamento por uma economia baixa comparado ao valor do imóvel. Qual que é o principal investimento? O principal investimento é o ativo, é o imóvel. A decoração, a reforma, a mobília, via de regra, ela é uma fração do investimento, né, que é o maior investimento, que é o próprio bem. E aí você economizando nessa fração, você muitas vezes mata o negócio inteiro. Sim. Não é que o cara vai perder dinheiro, mas o cara tá deixando muito dinheiro na mesa. A imagem vende. Exato. Enche o olho quando você... Porque é aquele negócio. Airbnb tá lotado. As pessoas tem gente que fala, será que não tá saturado o mercado em São Paulo, o mercado na região Tem muita tal? concorrência. Tem muita concorrência. Só que se você fizer um filtro do tipo, o que é disso bom? tudo aqui, o que concorre comigo? Você vai eliminar uma série de imóveis, uma série de unidades ali. Então é aquele negócio, eu tô rolando o feed lá, a tela do Airbnb. Tem coloquei um bairro, tô rolando lá. O que vai fazer eu parar nesse anúncio? Primeira foto. Depois eu vou falar, será que condiz com essa foto da capa? Ou as próximas vão estar? Ou a descrição vai estar? A descrição, as avaliações. Tá, isso vai fazer eu parar parar de rolar e parar, olhar e clicar. Aí lá dentro ele vai encontrar tudo aquilo que ele espera, as fotos continuam, o resto do imóvel condiz com a primeira foto, a descrição do imóvel, todo o detalhamento do empreendimento, da região, condiz com tudo aquilo. Isso, avaliação também muito importante. Isso vai fazer com que reserve e às vezes não é o preço. Acho que dificilmente as pessoas vão no Airbnb, deve ter gente que faz isso, mas acho que a grande maioria não. Vai no Airbnb, filtra menor preço e aluga o mais barato. Não, ninguém faz isso. Não é o que a gente vê, já visto que eu consigo cobrar muito mais caro e tá com a agenda lotada. Até porque provavelmente o menor preço vai ter uma avaliação ruim. Uma avaliação ruim, uma decoração ruim, às vezes uma localização pior. Não, com certeza não. E na verdade, o faturamento, né, você extrair o valor ali do imóvel é um equilíbrio entre preço e entrega. Porque né? também então, não vai ser a gente falou de 70, 30 mil, também não vai ser 120 mil que você vai colocar no estúdio que vai te retornar esse recurso. Você tem um equilíbrio. Tem um equilíbrio. Você colocou ali 75, acho que foi o teu. Também se você gastasse 100, não sei se você ia conseguir extrair tanto mais valor ali nas diárias para fazer sentido esses 25 mil a mais que você poderia. E assim, na hora de fazer a obra, o céu é o limite. Sim. E só vai subindo, se você não planejar bem. Da empresa de marcenaria, você poderia ter gastado o dobro ali tranquilamente, né? O dobro do investimento na marcenaria tranquilamente, dependendo da ferragem, da espessura da chapa, enfim, dependendo do porcelanato, enfim. Só numa torneira cara você já poderia ter gastado ali uns R$1.000. E tem gente que faz isso, né? Tem gente que também acaba se apaixonando ali pelo imóvel e tudo que o cara sonhava em botar na casa dele, ou que às vezes ele nem tem na casa, tá? Tudo que ele sonhava em um dia ter num imóvel, mas que ele nunca teve saco para fazer obra, etc., ele vai lá e coloca em 25 metros quadrados. Né? E aí também, não que matou o investimento, porque com certeza, né, se você gastar ali 100 mil reais ali, você também ia ter, né, uma procura grande, porque obviamente o teu imóvel ia estar ainda melhor do que está, mas você não teria uma boa rentabilidade sobre o investimento. Ia demorar mais para começar a ter retorno efetivo sobre isso, né? Exato. Ia demorar um pouquinho mais. E
E fator região, né? Isso é uma dúvida também muito comum que eu ouço das pessoas. Seja quem me consulta para saber minha opinião pessoal, seja clientes que estão querendo adquirir consórcio para investimento, alavancagem. Quais são as regiões hoje que, né? Essa é a chave, né? O segredo que todo mundo quer saber. Quais são as regiões hoje que o Pedro investiria? Bacana. Eu já tenho alguns imóveis em São Paulo, né? Então agora eu tô indo até para fora de São Paulo, né? Então eu gosto de falar que o Brasil ele é muito grande e tem muita oportunidade. Quando a gente fala que tem muita concorrência de estúdio em São Paulo, a gente está falando de um mercado que já está há mais tempo incorporando essa tipologia, que já tem mais empresas de administração de Airbnb, etc. Mas isso, de certa forma, é uma bolha, vamos dizer assim, não uma bolha imobiliária, mas uma bolha no sentido de que a gente acha que o Brasil inteiro já tem um monte de empreendimento e um monte de empresa. Não, né? A gente está vivendo ali meio que um caso à parte. Então, eu gosto de falar que hoje, quando eu olho nos próximos 10 anos do investimento do Pedro, eu já olho mais nível Brasil, né? Então, legal. Onde que eu gostaria de, nos próximos 10 anos, ter imóveis pelo Brasil de locação tradicional ou de Airbnb, que eu acho que eu vou conseguir extrair um valor, uma valorização, né, uma procura nos próximos anos, né? E aí tem várias regiões do Brasil que são bem interessantes, né? Então, eu estou vendo muito mais nível Brasil, né? Claro, se a gente for falar de São Paulo, a gente sabe que tem ali alguns bairros que são os queridinhos, né? Então, região ali da Paulista, Pinheiros, eu gosto muito da Vila Buarque, ali perto da onde a gente tem, que são bairros que eu ainda acho atrativo, né, em termos de rentabilidade. Mas só para trazer aqui uma visão um pouco diferente, assim, mesmo eu morando em São Paulo e investindo em São Paulo, eu também estou olhando fora de São Paulo, né? Tem muita oportunidade também no interior do Brasil. O mercado evoluiu ao ponto da gente não precisar estar fisicamente no local onde a gente investe. Eu tenho clientes que moram em Los Angeles, clientes que moram no Canadá, na Espanha, em Portugal, em Londres e que investem em estúdio em São Paulo. Por quê? Porque o mercado cresceu, o mercado se profissionalizou e hoje a gente tem empresas que conseguem te dar suporte e assessoria mesmo você estando longe. Você não precisa atender o hóspede, você não precisa fazer a limpeza, contratar a lavanderia. Por quê? Porque tem empresas muito profissionais que te entregam esse tipo de serviço. Claro, vai ter uma dor de cabeça aqui ou ali, como todo investimento, como todo negócio. Mas a gente consegue, assim como quem mora fora consegue investir aqui, a gente de São Paulo consegue investir em imóveis em outros estados, em outras cidades. Mas não sei se teria uma resposta padrão, mas se o Pedro não tivesse nenhum em São Paulo hoje, aonde o Pedro compraria? Se o Pedro não tivesse nenhum em São Paulo. E com a experiência que já tem. Eu vou falar que eu sigo na minha estratégia de achar um equilíbrio entre preço, né? Então, via de regra, eu não vou comprar o imóvel que tem o maior metro quadrado, e aí a gente já está indo talvez para uma categoria mais de luxo, né? Sei lá, comprar um imóvel de 30 mil, 35 mil metro quadrado, dependendo do bairro de São Paulo. Mas também não cometeria um pouco da minha mentalidade lá atrás, assim, que era só olhar o metro quadrado mais barato, né? Então, eu ainda acho que o equilíbrio, ele é bem-vindo. Mas vamos pegar o caso do último imóvel que eu estou negociando em São Paulo, que fica na Chácara Santo Antônio. Eu acho um bom equilíbrio, né? Então, é uma região que ela não é tão valorizada como, por exemplo, Pinheiros. Obviamente que não é uma região que eu vou cobrar o aluguel, né, de Pinheiros, mas é uma região que eu vejo ainda um espaço bacana, né? De eu entrar num imóvel, né, na planta e eu conseguir ver que num prazo ali de 28 meses, 30 meses de obra, eu já vou ter um retorno bacana ali do metro quadrado, simplesmente pelo fato de eu sair, né, de um terreno vazio para um prédio, né, acabado e pronto, né? Então, acho que São Paulo ainda tem essas oportunidades de regiões, talvez, que ainda, né, estão se desenvolvendo, onde você consegue entrar ainda com um metro quadrado a 9.500, 10.500, 11.000, um metro quadrado em regiões boas, né? Então, eu gosto ainda de, talvez, vislumbrar, assim, muito facilmente, sem depender de talvez, um novo estádio, um novo metrô, alguma coisa, que o próprio desenvolvimento do bairro já vai trazer ali
uma Você valorização. vai conseguir pegar uma valorização maior do que comprar em um... Maior, exato. Do que comprar em um que a região já está estabilizada. Claro que se a gente pegar o próprio Pinheiros, não significa que o bairro inteiro de Pinheiros já está precificado a 20 mil. Não, tem regiões... Existem regiões de Pinheiros que ainda não estão precificadas a 20 mil. Se a gente pegar ali o centro de São Paulo, por exemplo, você comprou ali, né, por 10 mil metros, Sim. Então tem regiões ali do centro que você compra por esse valor, né? Tem regiões do centro que você já vai ter que pagar um pouco mais caro. Se você mais ali para Higienópolis, já é bem mais do que 10 mil metros. Então, é entender um pouco também essa questão da micro-região, né? Ah, eu quero comprar na Oscar Freire Jardim. Você não vai encontrar ali a 10 mil metros, entendeu? Porque você já está indo, tipo, nos metros quadrados ali de rua que já estão bem precificados. Significa que ali não vai ter valorização? Não, não significa. Não tem como eu cravar em pedra que não. Mas você já está entrando num bairro mais precificado. Nem é o bairro, né? Você já está entrando num local que já está bem precificado em termos de metro quadrado, né? Apesar de que, né, eu sempre falo isso, que eu deixei de comprar nessa região em 2017, quando eu trabalhava ainda na Bélgica e vim passar as férias no Brasil, tinha um lançamento ali próximo do Cerqueira César, mas já era Pinheiros ali, e na época eu tava 12.500. Nossa. E aí eu falei, não, isso aqui já tá muito precificado, deixa eu olhar lá o centro, e hoje ali sei lá, 20 mais, 25 20 mais, tranquilamente, um prédio de luxo ali. Ou seja, né, coisa que na época eu achei que já estava precificado e Mas é sempre dobrou. Assim. Entendeu? Hoje a gente acha que o imóvel tá caro, há 10 anos atrás a gente achava que tá caro, o que supostamente tá caro hoje, daqui a 10 anos lá na frente a gente vai falar, nossa, eu devia ter comprado lá atrás. Exato. Claro que todo mundo quer enxergar, né, a bola da vez, Sim. Onde eu consigo extrair mais, assim, não é uma ciência exata, né? Ninguém aqui consegue prever o futuro exatamente, mas a gente consegue analisar um pouco o comportamento ali do bairro, da cidade. Por exemplo, ali na Zona Sul, na Chácara Santo Antônio, tem muito desenvolvimento de laje corporativa descendo ali para baixo, né? Então, obviamente que isso é um indicador de valorização futura residencial. Porque uma vez que eu tenho ali, né, do outro lado da Marginal, você tem ali o complexo, né, que vai ter o novo Einstein, tem os maiores prédios agora em termos de altura ali de São Paulo. Enorme aquele complexo, vai ser incrível. Futuramente, né, aí também bem futuramente vai ter um monotrilho entrando ali. Então, isso é um indicador de valorização. Não tem como você ter um empreendimento de bilhão, né, não é milhão, é Sim. bilhão com B, e você não, né, de certa forma, valorizar o entorno, né? Então, eu não preciso necessariamente eu comprar naquele empreendimento, né? E eu já vi aluno fazendo isso ali. O cara viu ali o desenvolvimento e do lado tinha um lançamento mais padrãozinho Minha Casa Minha Vida, obviamente, não que ele pegou o financiamento Minha Casa Minha Vida, eu tô falando mais em termos de padrão, que nem é o que eu tô investindo. Não tem como esse prédio não valorizar, estando do lado um prédio que está lançando a 30 mil metros, entendeu? Óbvio, o meu nunca vai valer o que aquele ali vale, porque é um outro tipo de condomínio, empreendimento, mas o meu ele vai puxar para cima também, simplesmente pela proximidade daquele outro. E São Paulo é legal, eu acho que isso é legal de São Paulo, porque você tem numa mesma quadra um empreendimento que vende a 30 e um que vende a 12. Do lado, Sim. na mesma quadra, entendeu? É muito maluco, mas existe em São Paulo. E aí a gente consegue entender que se uma incorporadora, se vários investidores, se fundos imobiliários, se um hospital como Einstein está decidindo investir naquela região, é porque certamente ele fez um estudo muito profundo, de muito muitos caro anos. Construir um hospital. Então eles já sabem que vai ter um desenvolvimento, que vai ter uma evolução ali, seja de locomoção, de transporte, econômica, de empresas e uma série de fatores que trazem um pouco mais de não vou falar certeza, mas trazem um pouco mais de tranquilidade em investir. Porque se tem um hospital renomado, se tem uma incorporadora colocando bilhões ali, é porque já tem um estudo muito, muito mais profundo do que eu conseguiria fazer sozinho. Então, por que não olhar para lá? Exato. Né? Você falou da Chácara Santo Antônio, é uma região que tende a ter uma valorização alta daqui para frente. Você vai conseguir pegar hoje num metro quadrado médio, mas que a tendência é que suba, porque tem muita empresa saindo do eixo Faria Lima. Exato. Indo lá pro Largo da Batata, indo
digo Faria Lima, eixo Faria Lima, Juscelino, ali no Isso. meio. Mas a região de Faria Lima, mais Pinheiros, Largo da Batata, região de Chácara Santo Antônio, região ali da Roque Petrone, está crescendo absurdamente. Quantidade de lançamentos, quantidade de empresas que estão de mudança para essas regiões é incrível. Então a gente está vendo um movimento muito forte. Então você já está olhando também para o futuro, até porque você não vai começar a rentabilizar nele hoje. Vai demorar 30 meses. 30 meses. Daqui a 3 anos você vai conseguir começar a obra, mais o período ali de adaptação do imóvel. Então, muito provavelmente, várias empresas já vão ter se mudado para lá. Exato. E isso é importante, né? Legal. Eu estou comprando um imóvel para alugar. Ali é a locação tradicional. Quem é o cara que vai morar? Eu pretendo cobrar ali na casa de 4 mil mais condomínio IPTU. Beleza. É o cara que vai ganhar uns 12, 13. Ou o casal que vai ganhar uns 15, entendeu? Vamos pensar cada um ganhando 7, entendeu? Existem trabalhos, existem postos ali que a pessoa, cada um ganha 7 mil pra caramba. Sim. Pra caramba. Tipo, 7 mil reais, um cargo de analista, coordenador, é algo até baixo para aquela região, porque a gente está falando numa região que está trazendo, né, obviamente, tanto o mercado financeiro como indústrias, né, multinacionais que vão se instalar ali. O prédio mais alto de escritório vai ser ali agora, já está em construção. Se você passa, você já vê ali uma mega torre, que era um terreno do Carrefour, que o Carrefour agora está incorporando também, né, tá utilizando, né, a sobra do terreno para fazer desenvolvimento imobiliário. Cara, quem é a empresa que vai pagar aluguel no prédio, né, corporativo mais alto de São Paulo? Não são empresas que vão pagar 2 mil reais para o cara trabalhar ali, de forma alguma. São empresas que vão ter minimamente o analista, o coordenador vai ganhar até mais de 10, entendeu? Esse cara, ele vai querer morar ali perto. Mas esse cara talvez não vai ter o dinheiro para morar num apartamento de 100 metros quadrados. Sim. Que aí o aluguel seria muito mais do que 4 mil reais, né? Então veja que se eu tenho a maior torre de São Paulo, né, em termos de altura, sendo construída ali, cara, essa galera vai querer morar ali perto. Porque São Paulo, para quem não conhece, tem muito trânsito. Tem muito trânsito. Muito né? trânsito. Então, cada vez mais as pessoas querem ir caminhando ou querem pegar pouco transporte público, porque o transporte público também é muito cheio. Então, o cara não quer também ficar 1 hora dentro de um ônibus ou de um metrô. Talvez ele topa pegar ali o ônibus para andar 20 minutos ou pegar um metrô para andar meia hora, entendeu? Então, aí que eu estou enxergando o potencial. E eu estou usando este exemplo, né? Mas tem outras centralidades. A Zona Leste também tem muita coisa se desenvolvendo, né? Tem ali o Eixo Platina. Eixo Platina, que também vai desenvolver muito forte. Você falou sobre valor de aluguel, empresas, valor da renda. E aí vem também outra dúvida muito comum, algo muito polêmico, que tem vindo mais à tona agora, que são as unidades HIS, HMP, HIS, HMP, R2V, NR. Tem muita gente que não faz ideia do que é. O problema tem muita gente que não faz ideia do que é, mas já comprou. Isso. E vai descobrir depois que a unidade dela é HIS que ela tem uma limitação. E ela não pode fazer Airbnb mais agora. E ela não pode fazer Airbnb. Você consegue passar pra gente um pouquinho o que são essas unidades HIS, HMP? Por que existem essas nomenclaturas? É algo específico do município de São Paulo? Por que elas existem? Quais são as limitações? E até que ponto vale a pena investir numa unidade de um ticket mais baixo desse? A nomenclatura até existe na legislação, até, se não me engano, federal, né? A habitação de interesse social já é algo que vários planos diretores acabam, né, utilizando. Mas em São Paulo, né, foi criada uma configuração que só tem em São Paulo, né? Onde você tem unidades HIS 12, HMP, que é mercado popular, que tem uma faixa de renda de quem compra para morar ou de quem aluga, né? Então, o que aconteceu foi, a legislação ela foi mal escrita, tá? Essa é a verdade. Ficou muita coisa em aberto, né? E agora, nos últimos anos, através de decretos, né? E aí gera muita insegurança jurídica, né? Porque um decreto recente limitou a locação por menos de 90 dias, limitou o valor de revenda, né? Algo muito estranho, né? Muito até, digamos que eu nunca imaginei, né? Que na maior cidade do Brasil teria controle de preço de venda de imóvel, mas é a realidade que está aí e a gente vai ter que conviver. Talvez até ter outro decreto ou até ter outra decisão, né, da legislação. Então, hoje você tem um limite, né, de renda para quem compra para morar
ou para quem está alugando aquele imóvel, né? Então, tem que ficar claro de que, dependendo do preço que você paga, a sua valorização futura está travada hoje, Sim. por causa do decreto. Então, HS2, 368, 369. Então, vou comprar na planta por 368. Tá, mas se você for vender mês que vem, o máximo que você pode vender é 368. Então, faz sentido Você não vai ganhar você na ponta da pagar valorização. 368 na planta, você vai ter só o INCC ali, entendeu? Então, acho que muito da conta da viabilidade hoje parte disso. Vou alugar, é 2.700, né? O aluguel ali do 2. Ok, 2.700 é um aluguel que para você faz sentido? Você tá feliz? Cobre o teu consórcio? Tô feliz. Beleza. Então pode fazer sentido, né? Por exemplo, lá nesse que eu investi tinha HS agora por 260. Então, ok, o cara tava 100 mil abaixo do que seria hoje o valor do teto, sendo que ainda tem INCC de mais 30 meses, né? Então, provavelmente, até ficar pronto o empreendimento, a gente está falando de uns 400 mil já, né? Pegar 6, 7% ali sobre 300 mil, né? Vezes 2 anos e meio, já vai estar mais por essa linha. Ok, eu acho legal eu pagar 250 aqui para o imóvel valer 400 daqui 2 anos e meio. Se a pessoa tá feliz, beleza, entendeu? Então, acho que parte de você entender essa limitação imposta hoje, que ninguém aqui imaginava que ia ter controle de preço, que existe. Mas a minha opinião é que vai cair muito o lançamento de HS2, principalmente, em bairro nobre de São Paulo. Sim, e para quem não sabe, isso foi criado exatamente para fazer com que as pessoas se locomovam menos. Consigam morar numa região que está próxima do trabalho. Exato. Porque, como você falou, quem ganha 4, 7 mil reais, às vezes não vai conseguir morar perto da empresa que é na Vila Olímpia, perto da empresa que ele trabalha, que é na Faria Lima. E aí a prefeitura colocou, né, numa tentativa, acho que talvez positiva, mas acabou errando no caminho, colocar algum tipo de benefício para as incorporadoras, para lançar unidades que tenham uma limitação, que tem um desconto, mas em contrapartida tem uma limitação de renda e uma limitação de uso. Exato. Né? Então, HIS 1 e 2, que são limites, o que vai limitar ali é a faixa de renda. Então, até X salários mínimos, acho que o HS2 são 7. O HS2 hoje vai até uns 9 mil reais, mais ou menos, de renda, né? São 7 salários mínimos. É 6. Que, na verdade, quem tá olhando assim, mas 9 mil reais não é uma renda tão baixa, se for pensar, né? Talvez para um casal ou para uma pessoa sozinha que tá morando ali, né? Mas hoje é a limitação. Mas para quem pagou, às vezes, 4... Porque não tinha limite. Pagou 400, 500 mil reais numa unidade HIS. Ele tá esperando pegar 4, 5 mil reais de aluguel, não vai pegar. Porque quem ganha 9 não vai conseguir pagar 4, 5 de aluguel. E é muito isso, porque a maioria desses imóveis com limitação de renda são em bairros mais nobres. Sim. Porque foi a intenção da prefeitura. Na verdade, tem muito HIS. Na verdade, a maior parte do HIS nem necessariamente é em bairro nobre, né? Eu acho que se a gente pegar a maior parte do Minha Casa Minha Vida, que é lançado hoje nas periferias, provavelmente é enquadrado como HIS para ter os benefícios urbanísticos. Só que a tipologia estúdio em um dormitório, obviamente, é mais comum nos bairros nobres, né? Sim. Então, o HIS de estúdio em um dormitório, ele é muito comum nos bairros nobres, né? E aí, obviamente, que quem vai morar num estúdio não é uma família, né? Sim. Você não vai botar ali um casal com filho. Vai ser no máximo um casal, provavelmente uma pessoa que trabalha e mora sozinho. Sim. Então, e aí o que as pessoas que já compraram podem fazer hoje? Acho que é se adaptar o máximo possível. Você vai ter que, obviamente, eu vou pegar assim, você vai ter que aceitar a realidade que está imposta hoje. Tem algumas pessoas, né, que estão tentando trocar as unidades com os incorporadores. Então, dependendo do porte da incorporadora, se a incorporadora tem muitos lançamentos, pode ser que ela aceite, beleza. Eu pego aqui esse teu HIS e você dá de entrada num 2 dormitórios R2V aqui num outro empreendimento, né? Tem gente que de fato está devolvendo, mas aí tomando um prejuízo de parte do valor que já pagou, né? Aí uma conta que o investidor tem que fazer, né? E eu fiz recentemente isso. Legal, eu já botei 40 mil reais. Vamos pensar que a pessoa já investiu 40, ela vai pagar a parcela e vai financiar 250, 300 mil depois. Provavelmente, se eu devolver o imóvel, eu vou perder uns 50% ou de 30% a 50% do que eu paguei, né? Ok, vou perder, sei lá, 20 mil reais.
ninguém quer perder dinheiro, né? Mas talvez ela colocar mais 300 mil reais naquele negócio, que vai ter uma valorização limitada ou uma renda limitada, pode ser pior do que ela perder os 20 mil reais e utilizar esses 300 mil reais ou esse crédito, né, do financiamento para comprar uma unidade que não tenha uma limitação, né? Então é uma conta que o investidor tem que fazer. Às vezes realizar um pequeno prejuízo, não estou falando para ninguém perder 100 mil reais, tipo, se eu tivesse botado muito dinheiro eu não devolveria a unidade. Às vezes é importante dar um passo para trás. Mas para tentar talvez readequar a estratégia. Novamente, é algo que pegou todo mundo de surpresa, né? Essa questão da limitação do valor de revenda. A gente tinha só a limitação no valor de locação e de uso que não pode ir para Airbnb. Nem tinha limitação no valor de locação, tinha limitação na renda, né? Isso, você acaba limitando o valor de locação por causa da limitação da renda. E as pessoas, quem comprou sabendo que era, teve... às vezes, uma informação do corretor na venda da incorporadora dizendo que ninguém fiscalizava. A gente ouve muito isso. Mas ninguém fiscaliza. A gente que tá lá no grupo do VDI lá, a gente sabia que a proibição, né, em texto do Airbnb, ela iria acontecer, né? A gente já sabia que tinha movimentos, né? Então, eu pelo menos fico mais tranquilo que quem tá lá dentro do VDI já, teoricamente, já tinha, né? Ok, o Airbnb em algum momento, né, a alocação de temporada vai ser travada por alguma redação. Mas de fato ninguém imaginava o controle do preço. E mesmo que a pessoa decida vender, ela também tem a limitação de para quem ela vai vender. Porque o primeiro comprador, né, que é o cara que comprou na planta, na incorporadora, ele pode entrar como investidor, não tem limitação de renda, mas para ele revender, ele só vai poder vender dentro dos 10 anos para quem tem aquela limitação de renda também. Isso até, na verdade, assim, ainda não está muito claro, assim, se daqui a pouco você não pode vender para um outro investidor, né, que pode continuar alugando para quem se enquadra, né. Eu acho que o texto está um pouco confuso, essa questão dos 10 anos também, se esses 10 anos ele vale para quem compra como investidor ou se ele só vale para quem compra enquadrado, né? Acho que tem uma parte do texto dá a entender uma coisa, outra parte dá a entender outra. O fato é que ninguém ficou 10 anos ainda. Não. Para saber, né? Se na hora de revender tá enquadrado ou não tá. Não passou ainda 10 anos de ninguém que comprou enquadrado como investidor, né? Então, de fato, a certeza absoluta a gente só vai ter quando alguém estiver batendo lá no cartório e tentando revender depois de 10 anos, né? Porque, infelizmente, a legislação ela é confusa. Se eu perguntar para 3 advogados, cada um vai falar uma coisa diferente. Sim. Né? Então, eu acho que tem muita confusão ainda. Por isso que eu falo pro pessoal, calma, né? Calma, não toma nenhuma decisão assim... Meu Deus, tá acabando o mundo, né? Vamos tentar entender também como que as coisas vão se encaminhar daqui para frente. Mas o fato é, se você já comprou um HNS, cara, não compra mais um, né? Se você já tem essa tipologia, compra em outro bairro, ou compra em outra cidade, ou compra, sabe? Não precisa também colocar, eu vou comprar 10 estúdios HS. Será que faz sentido? Entendeu? Eu acho que vale muito a pena diversificar. Porque num mesmo empreendimento tem HS, tem HNP, tem R2V, tem NR. É uma sopa de letrinhas que as pessoas ficam completamente perdidas para entender o que é isso. Só que aí, na hora de comprar, tinha a tabela. Na tabela tinha o R2V muito mais caro, o HS muito mais barato. Obviamente, o olho vai ali. Vai ali. Só que não foi se aprofundar ali. Por que tá mais barato? Exato. Será que eu vou ter uma contrapartida ou não? E se eu já sei que tem uma contrapartida, as pessoas se acreditaram do não vai ter fiscalização, do não vai ter regra. Lá atrás, o HS ele realmente tinha um valor muito baixo, entendeu? Só que o que aconteceu, por exemplo, 23, 24, foi que o próprio HS começou a ser vendido por um valor bem mais alto do que era vendido lá em, sei lá, 22, 21, entendeu? Então, acho que talvez foi aí que começou a se perder um pouco, entendeu? Porque se a gente pegar os primeiros, eles realmente, tipo, batia muito, assim, o valor com o valor da renda, entendeu? Só que aí começou a subir. Muito mais do que a renda. Muito mais do que a renda, entendeu? E aí veio o decreto agora, tipo, jogando tudo para baixo. Né? Sim. E tem também os NRs, que é o não residencial. Os NRs que é para fazer, né, o serviço de hospedagem, né, enfim, locação
Aí é o contrário, não é alocação não pode fazer o tradicional, longa. só pode fazer o Airbnb, Exato. ou alocação de até 90 dias. Que eu vejo com bons olhos hoje. Sim. Né? Você tem uma segurança. Dado toda essa insegurança jurídica de São Paulo, eu vejo com bons olhos para aquele cara que tem uma tese definida. Também não pode ser o cara que, vou comprar isso aqui, mas depois eu vejo. Não sei se eu quero fazer Airbnb. Pô, então não compre isso aí, entendeu? É pro cara que realmente tem o objetivo de fazer a locação ali de temporada, né? Se você não tem esse objetivo, não compre NR, entendeu? Então também tem que entender ali qual que é o apetite. Daqui a pouco o cara compra e ele não gosta de fazer Airbnb. Ele vai ter que revender, né? Porque ele tá, de certa forma ali, pela legislação, travado em fazer aquela alocação mais curta, né? O cara não pode nem morar pela legislação. Sim. E o NR, ele traz essa segurança de que mesmo que haja uma mudança na convenção de condomínio, você está assegurado, protegido por ser uma unidade NR. Exato, né? A convenção de condomínio, ela não pode, né, ser maior do que o plano diretor. Fora, sim. Então você tem ali, tipo, o plano diretor te dando ali uma... Nesse caso, né, bizarro, o Brasil é muito, muito bagunçado. Nesse caso, te dando uma segurança jurídica de que você pode fazer o Airbnb. Porque o R2V ele é interessante porque você não tem nenhuma limitação de nenhum lado. Você pode decidir quando você quiser se vai fazer Airbnb ou locação tradicional, desde que você... É uma dica importante, né? Se certificar antes da convenção de condomínio. Porque é uma coisa que a gente ouve bastante também. Convenção de condomínio só vai vir depois do empreendimento pronto que instalar o condomínio. Não, ela existe antes do incorporador protocolar na prefeitura o projeto de obra para conseguir a liberação. No registro da incorporação, você já coloca o texto da convenção de condomínio. Então já está previsto lá, antes do lançamento, já está previsto se pode ou não fazer Airbnb. Antes de ter ali via de regra, né? Antes de ter ali as vendas, né? Que precisa do RI, você já tem a convenção escrita, né? Isso... é uma confusão muito comum. Quem vai decidir se pode ou não é Airbnb vai ser a primeira reunião. A primeira reunião não escreve convenção de condomínio. Isso já é feito pelo próprio incorporador na hora de vender, né, o empreendimento. Só que aí, então o R2V, você comprou um R2V se certificando de que pode fazer Airbnb, mas nada te garante que isso vai perpetuar por muito tempo, porque o condomínio pode mudar isso. Uma das formas de você tentar trazer um pouquinho mais de segurança é se certificar que pode na convenção e entender se aquele prédio tem um perfil de investidor. Por quê? Porque se a maioria das pessoas estão ali investindo, não vai querer mudar a convenção para proibir Airbnb. Você nem precisa ter a maioria. Se você tem uma convenção que permite Airbnb e você tem, sei lá, vamos lá, falar assim, metade, ou um pouco menos da metade dos moradores que fazem e que gostam, cara, você não vai conseguir já mudar a convenção, que você precisa 2/3. Sim. Entendeu? Então, vai ser muito difícil você converter, né, parte dessas pessoas que compraram para fazer Airbnb com que elas aprovem o texto que vai prejudicar elas, entendeu? Então, é mais complicado. Então, além disso, da gente ter toda essa certificação no R2V, para quem não quer correr nem esse risco da possibilidade de tirar a liberação de curta temporada, pode ir para um NR que ele vai ter ali certeza, como se fosse um quarto de hotel num prédio residencial. Exato. Claro que isso só existe em São Paulo, né? Então, a gente está falando aqui do mercado de São Paulo. Quando a gente fala fora de São Paulo, de fato, você tem que olhar mais a convenção daí. Exato. Aí falando do mercado que, né, tem uma maior procura, mas a gente tem que também pensar na diversificação para outras regiões. Exato. E uma coisa que a gente viu muito no passado, hoje muito menos, são os investimentos em quartos de hotel. Esses pools. Eu ouço muita gente que perdeu dinheiro, que investiu errado. Tem gente que se deu bem, que conseguiu ganhar dinheiro. Qual que seria hoje a definição de... Poxa, será que eu invisto num hotel que eu deixo tudo na mão deles ou compro um Airbnb e vou administrar? Bacana. Esses dias alguém veio falar comigo de um pool ali em Alphaville e o cara estava bem contente, né, com o investimento. Então, obviamente que o pool nada mais é do que a renda não depender único e exclusivamente da sua unidade, mas você soma a renda total, né, de um grupo de apartamentos e divide, né, pela fração ideal ou igualitariamente entre ali os investidores. O que faz ela funcionar ou não, via de regra, obviamente, vai ser quem que está administrando, né, qual que é o poder da marca ali e qual que é a estrutura de custo. Porque eu já vi muito pool hoteleiro que tem uma boa marca, só que o custo administrativo, marketing, royalty, etc., que você carrega para ter aquela bandeira hoteleira, ele é muito alto.
E aí acaba que o que sobra na mão dos investidores é pouco. Sim. Então, acho que é esse equilíbrio entre entender, ok, eu tenho uma empresa forte que está operando, mas que o racional da conta faça sentido, né? Porque ninguém aqui quer ganhar 0,5%. Eu não gosto de ganhar 0,5%, né? Então, eu vejo muito para o hoteleiro que, via de regra, dá 0,5%, né? Então, hoje, com o custo do capital mais alto, 0,5% não é tão atrativo. Talvez, com uma Selic abaixo de 10%, o 0,5% mais a valorização do imóvel já seja mais atrativo. Mas estou falando na realidade de hoje. E aí, como tudo, vale sempre o estudo e o planejamento para fazer um investimento mais dentro do que a pessoa espera, né? Claro que dá zero de trabalho, né? Sim. Dá menos trabalho. Mesmo você que tem um administrador de Airbnb, dá menos trabalho, né? Então, tem essa grande vantagem de fato, né, você ter tudo muito mais terceirizado, né? Então, realmente, é um investimento muito mais passivo do que seria a renda passiva, mesmo colocando ali um administrador. Sim, e tem gente ainda que vê o administrador como um custo, não vê como um investimento, como um parceiro lá dentro. Ele vai morder 15%, vai, 20% mas ele vai te economizar tempo. Hoje eu não tenho preocupação nenhuma. Eu só recebo o relatório lá, confiro, faço meu controle com a minha planilha e tá tudo certo. Até manutenção de lâmpada. Agora, recentemente, quebrou o purificador, mandaram lá arrumar. Depois eu só soube no relatório que mandaram arrumar, que teve a troca de uma peça, mas eu nem me preocupo com isso. É o hóspede que chega de madrugada bêbado, o cara que não consegue abrir a fechadura eletrônica. Que não consegue conectar. Wi-Fi que não consegue conectar. Recentemente eu tive um problema com o Wi-Fi. A internet não funcionava, a administradora mandou uma outra portátil para poder suprir. Conseguiu reverter completamente a experiência do hóspede a ponto dele elogiar por conta dessa medida. E lavanderia, limpeza, é toda uma série de prestadores de serviço que você consegue... Porque é um investimento se é para renda passiva, se é um investimento que não é o seu ofício, você não pode ficar perdendo tempo indo lá todo dia, gerindo fornecedores todos os dias. A ideia é que aquilo seja passivo, não ativo. Se você ficar indo lá, contratando a moça da limpeza, a lavanderia, não é uma renda passiva. Você está gastando o seu tempo que você devia estar investindo em outras coisas no seu trabalho para colocar em cima daquilo. Aí virou a sua renda principal, não virou uma renda passiva. Então acho que o administrador, ele vai de fato fazer com que, você economize tempo, né? Mas principalmente, ele deveria, né, obviamente, estar estudando, né, e estar bem mais à frente do que está acontecendo em termos de anúncio, precificação, experiência, do que você que não está ali 24 horas por dia olhando, né, aquela parte do negócio, né? Então, acho que também tem uma questão que o administrador ele deveria te entregar uma margem a mais do que você por conta conseguiria, que compensa o custo, porque ele tem um conhecimento, né, e uma estratégia e uma profissionalização maior do que você. Acertar a precificação, e aí também não é contratar qualquer administrador, né? Tem que buscar bem ali as avaliações, buscar bem o know-how da empresa, de quem está à frente, para saber se condiz com o teu perfil, se é o que você espera. Nem sempre o mais barato é o melhor, mas também nem sempre o mais caro é o melhor. Exato. Tem que encontrar ali um meio termo, porque você tem grandes administradores, empresas hoje muito grandes, estruturadas, e tem os pequenos administradores que também vêm entregando um bom trabalho. O que mais existe, eu acho que o via de regra hoje é mais comum os pequenos até, né? Eu acho que pelo menos quando eu vejo aqui até bairros de São Paulo, é muito comum ter administradores que são muito bons naquele bairro. Sim. Tipo, ali tem administrador que é muito bom no centro, tem administrador que é muito bom em Perdizes, né? Então, também fica um pouco concentrado até. Pedro, o papo tá muito bom. Para mim, a gente podia ficar aqui horas conversando, vai ficar o convite para um segundo episódio, para um segundo bate-papo, para a gente conseguir evoluir, porque o assunto é muito vasto. E acho que tem muita informação que a gente precisa trazer para o público, tua experiência também, todo o conhecimento que você transborda aqui para a gente é muito importante. Queria te agradecer também pela sua participação. É um prazer imenso te receber aqui e firmar aqui o convite para um próximo bate-papo. Queria evoluir para a gente ficar conversando, mas infelizmente o tempo é mais limitado. E te agradecer e desejar sucesso nos investimentos. Também
na escola de imóveis, toda a ajuda que você vem prestando para todos os alunos, as pessoas que te seguem nas redes sociais, porque quem não é aluno também consome muito conteúdo. Eu sempre gosto de lembrar que eu, antes de virar seu aluno, você já me ajudou. Todo mundo, obviamente, antes de virar aluno, é um seguidor ali que está acompanhando o conteúdo, né? Você me ajudou não só com o conteúdo que você gera, mas você se importou com a minha dúvida, porque eu te mandei uma mensagem sem expectativa nenhuma de resposta, você foi, me respondeu, me auxiliou, me ajudou, sem uma contrapartida. Você não falou, não, compra aqui o curso, me paga tanto que eu te ajudo. Você foi me ajudando de forma genuína. E aí, ali no momento que você me ajudou, você conseguiu... eu falo que me livrou de um negócio, porque hoje eu vejo que não teria sido um bom negócio. Eu falei, nada mais justo. Me senti assim na obrigação de falar, eu vou contratar o curso dele, vou me aprofundar porque eu preciso disso. E ele me ajudou mesmo sem eu ter entrado pro curso, sem mesmo eu ter pago. Eu acho que isso é um valor inestimável. Fico muito feliz. Óbvio, à medida que eu vou crescendo, né? Às vezes eu não consigo responder todas as mensagens, mas assim, eu tento a cada 2, 3 dias pelo menos entrar ali e tentar ver algumas para responder. Mas isso é bem importante, porque às vezes, tipo, eu te responder ali uma dúvida pontual, pode ser que você não vai entrar lá na comunidade, no curso, mas daqui uns 2, 3 meses você vai falar, putz, agora é o momento, agora eu vou, lembro lá que eu conversei com o Pedro, agora eu vou participar lá. Sim, isso foi muito bom e é uma das virtudes que eu acho que eu vejo em você. Você coloca a primeira informação e ajuda na frente do negócio. Sim. Né? Eu acho que isso vem muito com propósito, né? O propósito de ajudar na frente do negócio ou do dinheiro, que é importante, mas primeiro ajudar as pessoas e depois vai ser uma consequência disso. Bacana. Deixa pro pessoal aqui teus contatos. Para quem está acompanhando aqui, gostou do podcast, vai lá no @escola de imóveis ou www.escolademóveis.com.br, eu sempre deixo alguns links. Mas vai lá no Instagram, vai lá no YouTube também, Escola de Imóveis, tem bastante conteúdo lá em formato mais longo, né, de vídeo no Instagram. E qualquer dúvida, manda um direct, às vezes eu demoro para responder, ou quando eu abro caixinha de pergunta, pode mandar lá uma perguntinha também. Boa, Pedro. E para você que gostou desse conteúdo, que aprendeu, fica ligado no meu canal, também no meu Instagram, @augustojr. Deixa seu like, inscreva-se, compartilha com aquela pessoa que você sabe que vai fazer sentido e até o próximo.